Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Na aula de hoje a gente vai iniciar a construção das nossas opções referente ao nosso menu lateral. Se você não assistiu às outras aulas, clica no card aqui para acompanhar desde a primeira aula, para ver como é que a gente chegou até esse ponto aqui, com esse menu suspenso e esse menu lateral, tá? Antes de mais nada, deixa o like, clique em se inscrever para poder receber os vídeos do nosso canal à medida que a gente vai lançando, tá? Eu vou compilar o projeto aqui para mostrar para vocês como é que tá a construção do nosso menu com muitas opções. A gente tem o menu lateral, né, com as opções referentes ao sistema. Cada opção dessa vai ter um submenu que vai abrir nesse painel aqui. E tem o menu suspenso com outras opções referentes ao nosso sistema, tá? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é colocar um label aqui de referência, aonde vai começar a nossa listagem de opção, tá? Então, eu puxei o label aqui. Vou fazer uma modificação nele aqui, vou escrever um caption qualquer para a gente ter uma referência e vou mudar a fonte dele. Eu vou mudar do painel, que aí ele já muda de todos os labels que estiverem aqui dentro, tá? Vou deixar a letra ser igual ao I e o tamanho 10. Vou dar uma ajustada aqui nesse label para ele ficar nessa posição. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ter a referência da segunda coluna. Tá? Ela vai começar mais ou menos aí. Deixar aqui como opção número 2. Aí eu vou clicar em cima do label com o botão direito do mouse e vou em View as Text para ver esse objeto como texto. Vou procurar ele é o label 1 e vou copiar essas propriedades aqui que está sendo mostrada para nós. Volto aqui, clico com o botão direito, View as Form e aí a gente volta para o nosso formulário. Vou na listagem das procedures aqui, pessoal, em Private, e vou criar duas procedures. Uma que vai criar as nossas opções, né? Então eu vou dar o nome para ela de PRC criar opção. Vou passar entre parâmetro o título da opção que eu quero. Ela vai ser do tipo string. Vou criar a posição dele do lado esquerdo e a posição no topo. E elas serão do tipo inteiro. Aí depois eu vou criar a segunda procedure nossa, que é a procedure de destruir essas opções que eu criei. Tá? Então eu ponho PRC destruir opções e nela eu não vou passar nenhum parâmetro, tá, pessoal? Vai ser só a procedure, então eu já fecho aqui. Dou um Ctrl+Shift+C, o Delphi cria para mim a declaração dela aqui embaixo. Então aí eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável do tipo tLabel, tá? Então vou dar o nome de item label do tipo tLabel, que vai ser os nossos labels que a gente vai criar dinamicamente. E aqui eu dou um Ctrl+V, que é aquela opção que a gente copiou lá do objeto, e eu crio o meu objeto dinamicamente. Então, item label recebe tLabel create, o dono dele vai ser o form principal. O item label vai ter um parent, ou melhor, eu já vou copiar aqui, ó. Então eu vou modificar o left dele, o top, a largura e a altura não precisa, e o caption dele. E também colocar o parent, ou seja, onde esse label vai ser criado. Então, o parent dele que vai dizer isso daí. Então, quando eu colocar o parent recebe o nome do objeto que eu quero, ele vai ser criado lá dentro. Então, eu ponho aqui recebe, eu vou criar esses labels aonde? Dentro desse painel aqui onde está as minhas opções. Então, vou pegar o nome dele aqui, PNL submenu opções, e vou jogar ele como parent desse
label que eu estou criando, tá? A minha posição esquerda vai ser a variável que eu passei como parâmetro e a do topo também a variável que eu passei como parâmetro. E o título dele vai ser o título que está no parâmetro da nossa chamada, do nosso procedimento, tá? E aí, pessoal, eu preciso colocar uma tagzinha nesse label para indicar que ele foi criado dinamicamente e que eu posso destruir ele a hora que eu quiser. Para isso, eu vou atribuir na propriedade tag valor 5. Esse valor pode ser o que vocês quiserem, tá? Eu sempre, por padrão, nos meus programas, eu uso o 5 para lembrar que é um número de referência, tá? Que eu posso usar em outros locais, tag 1, tag 2, tag 3. O 5 é específico para isso. Eu vou copiar aqui o que a gente criou na aula passada, o procedimento para percorrer os nossos componentes do form. Para isso, só que eu vou fazer ele percorrer de trás para frente. Então, eu faço o nosso i, que é um contador que eu vou criar aqui, ó, var i do tipo inteiro, recebe o número de componentes que o nosso formulário tem, menos 1, e eu percorro do final para o início até ele chegar no valor de 0. E aí eu faço um teste aqui, ó. Se esse componente que eu estou percorrendo é um label e a tag é 5, que a gente colocou lá, então ele é criado dinamicamente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que destruir ele, tá? Então eu dou um ponto free aqui. Dessa forma, eu criei as minhas opções de acordo com o meu botão e aqui eu destruo essas opções que eu criei para que possa receber novas opções referentes a outro botão. Então, criou as opções de cliente, ele cria as opções de cliente. Destruo elas e cria de fornecedores e assim por diante, entendeu? Eu apaguei meus labels aqui para a gente ter já não precisa mais dessa referência. E aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Na chamada quando eu passar o mouse em cima do nosso botão de cliente, eu vou criar as opções referentes a esse cliente, tá? Então eu vou fazer a chamada aqui, vou criar 3 opções do lado na primeira coluna e 5 na segunda coluna. Isso daqui, pessoal, é só uma sugestão, tá? É o modo manual de criar. Na próxima aula eu vou mostrar como puxar isso daqui de uma tabela de uma forma muito mais dinâmica, tá? Mas primeiro a gente precisa criar isso daqui manualmente. Então a primeira opção vai ser a opção de clientes número 1, a segunda número 2 e a terceira número 3. E na segunda coluna eu vou especificar aqui relatórios de cliente número 1, número 2, 3, 4 e 5, tá? Depois, na próxima aula, a gente vê como que a gente automatiza isso daqui. Primeiramente, a gente precisa entender como é que cria esses labels aqui para depois automatizar a criação deles através de parâmetros que vier de uma tabela, por exemplo. Eu vou voltar o label aqui, pessoal, porque eu apaguei antes de ver a numeração deles, o topo e o left, para a gente ter a referência, tá? Mas depois a gente apaga de novo. Então, a opção número 1 tem o left e o topo dele. E eu vou colocar aqui, o left eu vou usar o 8, que é a posição dele. E o topo, ele está no 40. Então, a primeira opção vai ser 40. A segunda, só para efeito de espaçamento aqui, vou colocar ela em 60. E a terceira em 80. Só para a gente ter uma referência, tá? Depois a gente alinha isso certinho. A segunda coluna vai começar no left 174. E a posição no topo também tem que seguir a primeira coluna para ficar tudo alinhado. Então 40, 60, 80, 100, 120. Tá? E agora eu tenho que fazer um teste aqui. Lembrando, eu esqueci de falar, ó, eu destruo as opções antes de criar, tá? Então, se ele tiver alguma opção já criada, primeiro eu destruo elas,
para limpar, porque ele entra no botão, ele foca no botão de cliente, por exemplo. Então eu destruo as opções que tiver lá, se tiver a opção de fornecedor, enfim, qualquer outra eu destruo. Então eu chamo a procedure PRC destruir opções e embaixo eu crio elas de acordo com o meu cliente, tá? Que é referente a cliente. Depois a gente automatiza isso daí. Então eu verifico se o caption do botão é cliente, se for ele vai criar essas opções, se não ele criaria outras. Vamos compilar aqui para ver como é que ficou. Então eu passo o mouse em cima do cliente, ó pessoal, ele já está lá. Quando eu mudo para fornecedor, ele destrói, como não tem nada para criar, né? Ele não mostra nada. Na próxima aula eu vou mostrar como modificar isso daqui, deixar ele mais forte, indicando que o mouse está em cima, focado, tá? E fazer chamada de procedimentos nele. Enfim, continuar a nossa aula. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.